Salve, salve. Bom dia. Bom dia a todos. Mais uma live, mais um encontro. O 27º de 365 dias. Rapaz, como o tempo passa rápido. Deixa eu já fixar isso aqui. Prazer, Arthur. Prazer, Ana. Sejam todos muito bem-vindos. Robson, nosso convidado de hoje já está aí. Seja bem-vindo, Tocata, Arthur, Ana. Rapaz, que alegria. Nós nesse domingo, uma hora dessa, um assunto tão bacana. Muito pouco tempo para a gente tratar de tanta coisa que precisaria, mas eu acho que o válido é a gente plantar essa ideia, plantar na cabeça, pôr uma pulguinha atrás da orelha de quem estiver nos ouvindo e bater nesse papo. Robson, na hora que você quiser, pode me chamar. Na hora que você estiver bem. Fala, Gilson! Gilson, seja bem-vindo, Gilson. Seu dia vai chegar, Gilson. Seu dia vai chegar. Seja bem-vindo. Prazer, meu irmão. Meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, vai tudo bem. Rapaz, estamos aqui. Acordar às 6 horas da manhã. Baiano, bom baiano mesmo, geralmente costuma funcionar depois das 9 horas, tá? Então, vai tendo paciência comigo aí que não é fácil não. Ó, primeiro eu quero te agradecer, porque eu sei que é punk, domingão, horário desse, mas o bacana é assim, que as pessoas terão a oportunidade de rever isso, mas já mostra um detalhe bacana, que quando a gente quer, a gente faz, a gente não dá desculpa. Então, gratidão por você estar aqui, participando com a gente para compartilhar esse aprendizado, esse conhecimento, que eu sei que ele nunca é completo, mas algumas pessoas saem na frente. Eu sempre brinco que a vida é como se fosse uma piscina olímpica. Alguns pulam, nadam, 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 bate na borda, outros não conseguem voltar, e essa é a diferença entre uns e outros. Gratidão por essa oportunidade. Mas vamos lá. Diz para nós, como é que esse baiano veio parar em Goiás? Primeiramente, Flávio, é um prazer estar aqui falando com você e hoje o meu objetivo aqui é mais aprender, né? Não é nem passar nem conteúdo, assim, é mais aprender com você. E grande mentor aí, viu? Então, irmão, a minha história, ela começou bem cedo, né? Assim, a gente vai falar hoje de um assunto que é um assunto que mexe com as pessoas, um assunto às vezes até um pouco polêmico, porque a gente vai falar de algumas certas coisas e as pessoas que ainda não têm a mentalidade ainda, né, moldada para isso, porque foram habituadas, foram criadas, né, foram educadas naquele sistema, às vezes tem um pouco de dificuldade de compreender e às vezes até, né, achar que a gente está falando alguma coisa, alguma besteira. Mas então, a minha vida começou, assim, já comecei a lidar com dinheiro já muito cedo já. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, porque eu queria ter as coisas e não conseguia ter. Mas o que eu preciso fazer? Minha mãe falou, você tem que trabalhar, mas quando que eu vou poder trabalhar? Quando você for grande. Falou, mas eu não quero esperar ser grande, eu não quero esperar ser adulto, eu quero começar agora. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu arrumei uma caixa de sapato. Antigamente tinha aqueles engraxados de sapato, não sei se você se recorda. Então, aí Sim. eu arrumei uma caixa de sapato daquela, pedi pra minha mãe comprar uma pastinha de engraxar, uma escova. Eu botei nas costas e fui pra rodoviária. Ficava na rodoviária com 8 anos de idade, irmão. Comecei a trabalhar, engraxando sapato. É aquele negócio.
E foi indo, aí chegou um dia que não tava dando muito certo, não tava dando muito lucro. Mas esse negócio tá ruim demais, né? Trabalhando demais e ganhando um pouco. Falei, ah, vamos passar para outro. Eu larguei essa profissão de engraxate, falei, vamos para vendas. Aí, há uns 10 anos, 11 anos mais ou menos, inventei de vender picolé na rua. Aí eu fui lá, eu conversei com um rapaz que vendia, que tinha uns carrinhos lá, falou, eu quero vender. Eu falei, mas rapaz, vai ser muito novo, você tem certeza? Eu falei, eu Só quero um vender. parêntese. Você já era destemido? Você ia com vergonha ou você era destemido? Era enfrentador das coisas? Como é que é? Eu era enfrentador mais tímido, eu sempre fui tímido na minha vida, assim, Uhum, sempre. Eu tinha sempre a iniciativa, mas, sabe, eu sempre fui tímido. E até que entendi. então, conversando, ele viu que a minha boa vontade e me arrumou um carrinho de picolé, fui vender carrinho de picolé na rua. Até que um dia aconteceu um grande acidente, que eu tive um baita prejuízo, meu carrinho de picolé virou. Pedi mais de 20 picolés na época. Antigamente o picolé custava 10 centavos cada um, então eu tive um prejuízo naquele dia de 10 reais, dois reais mais ou menos na época. E aquilo ali foi um baque para mim. Acho que foi o primeiro grande choque na minha vida assim que eu tive. Rapaz, tive vontade de fazer isso agora, um prejuízo. Que prejuízo, meu Deus do céu. Aí então, desse dia, depois desse baque, eu falo, não quero saber disso mais não. Não quero mexer com isso. Esse negócio não vai dar certo para mim. Fui trabalhar para conseguir dinheiro, realmente foi um prejuízo. E aí, Flávio, as coisas começaram a andar na minha vida, assim, fui começar a entender, ver as responsabilidades, entender realmente como que é essa coisa que, às vezes você vai trabalhar, não é só o dinheiro, né? Vem várias outras responsabilidades, enfim. E as consequências também, né? E aí um dia eu falei, não vou mexer com isso mais não, vou ficar em casa. E aí eu tenho um tio que ele tem uma oficina, e assim, já passado alguns tempos já. Ele me perguntou, você não quer aprender uma profissão não? Você não quer fazer alguma coisa? E eu falei, rapaz, eu quero, mas aí, quanto é que você vai me pagar? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Acho que é uma das perguntas, inclusive, das mais erradas que existe. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente aí. Falei, quanto é que é meu salário? Eu falei, rapaz, seu salário não tem como eu te pagar muito, não. Ele ficou meio assim, mas eu não quero, né, te dar o salário, eu quero que você aprenda uma profissão, eu quero que você, quem sabe no futuro você vire um sócio, meu sócio, né? Ele falou, essa oportunidade veio na minha frente, assim, eu falei, não, mas eu não quero, eu quero saber quanto que eu vou ganhar, eu vou ficar lá trabalhando para você e como que eu vou ganhar. E aí um dia eu fui, né? Eu falei, vamos lá, eu não estou fazendo nada em casa, fui aprender a profissão com ele. Ele é um mecânico, uma oficina mecânica, mexe com mecânica diesel. E aí ele foi me ensinar a profissão. E aí eu com muita luta, fui tentando pegar aquilo ali, e muita dificuldade, e não conseguia. Aí chegava no final de semana e falava, eu quero dinheiro. Aí ele, tá bom, vou te dar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, pra você dar uma animada a mais, eu vou te pagar 5 reais por semana. Mas só 5 reais por semana? Eu falei, 5 reais por semana. Porque eu não quero que. Eu quero que você aprenda a profissão, para no futuro ser um sócio meu. Tá bom. Aí foi indo, Flávio, foi indo, as coisas foram acontecendo, até que um dia acho que todo mundo passa por isso, né, em algum momento da vida. Ver que o dinheiro ele não está atendendo as suas necessidades, ou às vezes não atende aquela expectativa sua. Tá muito pouco, então vou sair Os daqui, cinco vamos. reais era pouco. Exatamente, muito pouco. Então vou sair daqui e vou vazar para outro lugar, quero ganhar mais dinheiro. E assim eu fiz, olha meu tio, eu não dou conta que tá muito pouco, eu não quero. E eu, assim, joguei uma das oportunidades, né, que surgiu na minha vida para cima. Eu falei, não Ah, quero, enfim e tal, e é muito pouco o dinheiro. Então eu falei, então meu tio vai fazer o quê? Paciência, você não quer, você poderia ser meu sócio, né? Enfim, aí nisso eu fui crescendo e aí logo eu fui chegando perto dos meus 18 anos. E aí eu falei, rapaz,
acho que militar ganha dinheiro. Acho que o militar, você vê que os militares ganham dinheiro demais. Eu quero ser militar. Aí lá na Bahia, Flávio, chegando aos 18 anos, vou me alistar, vou lá para Anápolis. Tinha uns tios meus que moravam aqui. Pô, eu vim para Anápolis me alistar, para ver se ganhava mais dinheiro. E, enfim, a coisa não deu muito certo, fiquei pouco tempo servindo. E tô aqui em Anápolis hoje, né? Tomei outros caminhos aí, graças a Deus, mas tô aqui. Quando foi que entrou informática, tecnologia na sua vida? Foi Então, aqui, foi até em Anápolis? na verdade, fui lá na Bahia mesmo, né? Porque, assim, inclusive foi um dos motivos que me fez desistir dessa profissão de mecânico. Eu gostava muito de computador, então passava noites e noites no computador, mexendo e virando. Ah, e aí logo aprendi a fazer alguma coisa. E aí eu parei de trabalhar na oficina para ir trabalhar com o pessoal lá, fazer artes gráficas, mexer com internet, certo? E aí foi onde eu comecei. Mais ou menos aí nos meus 15, 16 anos por aí, que eu venho trabalhando. Alô, Tá tudo bem aí? tá tudo bem? Deu uma congelada aqui, mas agora eu tô te vendo aí. É, agora eu perdi aí. Você estava explicando que você trocou a mecânica pela informática, que ficava até de madrugada. Isso, trabalhando, mexendo em computador, sempre fui muito curioso, então eu praticamente sou assim, fui um autodidata, aprendi na parte de informática tudo sozinho, então me vi uma facilidade nessa área, e aí comecei a trabalhar né, logo arrumei uns colegas lá que tinham umas empresas, um trabalho, e fui trabalhando com eles é, na parte de informática, e aí fui me desenvolvendo nessa área, e aí foi onde eu resolvi realmente que eu não queria ser mecânico, eu quero mexer com computador. Computador, a profissão de computador é bem melhor, é mais tranquila, é mais leve, mas não ganha dinheiro. Mesmo, ainda com a mentalidade assim, precisa ter um salário, precisa ganhar bem para valer a pena. Exatamente. Esse era, A mentalidade é essa. era o salário, sempre focando no salário, sempre visando o salário, E esperando ganhar agora, mais, né? conta pra mim. E aí você chegou em Anápolis, 18 anos, não deu certo a aeronáutica, casou com a dona Camila. Casei. E aí acho que assim, a gente passa com dificuldade na vida, Flávio, que acho que Deus permite para moldar a gente, para encaminhar a gente para os caminhos certos. E assim, cheguei, casei. Na verdade, assim, não deu certo, né? Antes de casar, voltando um pouco atrás, eu decidi, falei, eu quero ser concursado, vou ser concursado. Já que não deu certo a aeronáutica, meti a cara nos estudos, irmão. Meti a cara nos estudos, estudava 12, 13 horas por dia. Só que como eu vim assim, a minha base educacional foi muito fraca, porque lá na Bahia eu ensino um pouco mais fraco. Então eu tive muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. Então a maioria do tempo eu passava mais é, tentando entender como que eram as matérias, né? E aí fui estudando, estudando. Resumindo, né? Cheguei a ser aprovado em 5 concursos. Nesses 5 concursos eu não fui chamado em nenhum, mas um deles eu fui aprovado e, e aí na época eu já estava trabalhando já na empresa. E aí eu falei, não, pô, fui aprovado no concurso, tem tudo para ser chamado, sou o próximo a ser chamado, eu vou ser chamado, aquela fé, aquela coisa. Fui para Brasília, fiz exames, fiz testes, enfim. Aí falei, vou sair do emprego, sair do emprego. Larguei o emprego e falei, não, vou focar aqui nos estudos. Se eu não for chamado dessa vez, na próxima eu vou. Meti a cara nos estudos. Passei de novo, mas não fui chamado. Aí me desanimei, veio aquele baque, né, sabe? Veio aquele grande choque, né? Falei, rapaz, e agora? E eu fiquei desempregado, querendo casar, né? Desempregado, morando sozinho aqui em Anápolis. Morei sozinho 7 anos aqui.
Então eu tive que aprender a fazer muita coisa, tive que aprender a lavar, tive que aprender a passar, tive que aprender a gerenciar as minhas contas, tinha que pegar o dinheiro ali, ó, que minha mãe mandava para mim, ela com muito esforço ela mandava, porque assim, eu fiquei desempregado aqui muito tempo, e aí foi onde eu me vi em dificuldade e me liguei, falei, que como é que eu fiquei na situação dessa, né? Saí do emprego, não tinha nenhuma reserva financeira, não tinha nada, confiando apenas nesse concurso. E aí a minha mãe se viu obrigada a mandar alguma coisa para mim, pouca coisa. E com essa pouca coisa eu tive que aprender a administrar. E na época, se eu não me engano, era R$ 300. Aí, com esses R$ 300, acho que eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar água, eu tinha que comprar comida. E assim, eu aprendi já a começar a administrar essas coisas já no passado, né? Vamos lá. E nesse momento que aconteceu esse baque, vamos falar assim, o fundo do poço, você acha que aí você casou com a Camila, logo na sequência depois, assim, só pra gente falar da vida do Robson, veio uma menina linda, fala o nome Isso. dela pra gente A aí, Valentina. a Valentina, Isso. veio para agregar, e isso é a parte maravilhosa e bonita, né? Realmente, realmente, realmente. Realmente. Quando aconteceu essa parte de você vir e para Nápoles, fiquei 7 anos aí, sua mãe te dando essa ajuda de custo, foi nesse momento que você ligou que você estava dentro da corrida dos ratos? Não, não foi nesse momento ainda. Quando foi? Nesse momento, exatamente, assim, eu me atentei quanto à reserva financeira, né? Várias pessoas, não só é uma coisa normal na população, é não ter uma reserva financeira, né? Mas essa questão da corrida dos ratos me despertou há uns 4, 5 anos atrás, assim que eu entrei na faculdade, e aí eu tinha que estudar e tinha que trabalhar. Aí chegava na segunda-feira, eu falava, rapaz, eu tenho que ir trabalhar mesmo, acordava cedo para ir trabalhar. Mas aí não é possível, será que assim, eu não queria ir trabalhar hoje, mas eu me via obrigado a ir trabalhar porque eu tinha que pagar a conta, né? Eu tinha que manter, sustentar minha família. Aí saí do trabalho, já corria, ia para a faculdade, chegava da faculdade tarde da noite, 11 horas, 12 horas. E aí no outro dia cedo, de novo, era forçado, era obrigado. Um certo dia, aí eu sempre fui assim, ligado mais para essa questão financeira e comecei a estudar a respeito, né, de investimentos, né, dessas coisas e tal. Comecei já a dar uma mudada na mentalidade. Até que um dia meu professor de estatística na faculdade, tocou no assunto lá sobre ações. Aí eu falei, professor, eu me interesso por esse assunto aí. Ações é interessante. Como é que é esse negócio aí de ações? Ele olhou para mim assim e falou, rapaz, não adianta te falar de ações. Primeiro você precisa mudar sua mente. Então eu vou te recomendar que você leia o livro Pai Rico, Pai Pobre. E foi nesse dia que eu me enxerguei, Flávio. Foi nesse dia quando eu peguei esse livro, que eu li esse livro, cara, eu me vi dentro da corrida dos ratos, preso dentro de um sistema cujo eu estava acorrentado, não conseguia não conseguia sair, não conseguia me libertar daquilo. E foi nesse dia, depois que eu li esse livro, que me despertou. Hoje muitas pessoas, né, têm acesso à informação, acesso a esse livro na internet aí, mas ainda não chegaram a ver, né? Mas antigamente era mais raro esse livro. Inclusive, hoje esse livro ele é considerado ele é um best-seller, né, um dos mais vendidos. Na época ele não estava tão famoso 26 assim, milhões. 26 milhões, né? Então, na época ele não era tão famoso assim, né? Acho que tava começando, né? Foi na época do lançamento dele, mais ou menos, se eu não me engano. Salvo erro. Foi nesse dia depois que eu li esse livro, que eu me despertei para a corrida dos ratos. Tá. Vamos exemplificar para que todo mundo entenda. O que esse termo, a corrida dos ratos, o que ele exemplifica? O que ele está contando, esse ciclo que ele quer dizer? O que é? Explica para nós. É interessante porque assim, né? É uma coisa que a gente já está tão inserido já dentro desse sistema, dentro dessa rodinha aí, né? Dentro desse ciclo, e a gente não consegue enxergar. Mas basicamente o livro ele fala o seguinte:
Ele fala desse ciclo, né? Por exemplo, a criança nasce, vai para a escola, né? Aí os pais se orgulham porque o filho se destaca na escola, ele tirou boas notas, né? Consegue entrar para a universidade. Aí o filho se forma, né? Eu estou falando aqui é o que o livro tá falando, diz no livro, tá? Aí talvez ele faça uma pós-graduação e então ele faz exatamente o que estava determinado, né? Procurar um emprego depois que formou e segue uma carreira segura e tranquila. Aí quando ele consegue finalmente encontrar um emprego, esse emprego, quem sabe de médico ou de advogado, ou talvez entre para as Forças Armadas, né? Ou para o serviço público, né? Um E aí concurso. geralmente o filho, um concurso, né? E aí geralmente aí o filho começa a ganhar dinheiro, né? Chega um monte de cartões de crédito, né? E começa as compras, começa a gastar, né? Se é que não já tinha gastado, começado a gastar antes de trabalhar. Aí com esse dinheiro, Se é que já não fez, ó, se é que já não fez um fiéis, um se é que já não fez uma fiéis universidade particular. particular financiado, né? Então, E aí com dinheiro para torrar, o filho vai mesmo aos lugares aí, vai começar a gastar com os amigos, né? Aí conhece alguém, namora, aí começa a gastar, tal. E a vida é compra um carro maravilhosa. bacana. Um carro bacana, exatamente. Então a vida é maravilhosa, né? Aí, porque o cara já tá ganhando dinheiro, aí que se casa, né? Namora, se casa. E a vida é tão maravilhosa porque atualmente aí o marido trabalhando, a mulher também trabalha, os dois, os dois salários é uma benção na vida deles, né? Então eles se sentem bem-sucedidos, né? Trabalhando, o marido ganha um salário, a esposa ganha outro salário, são dois salários. O seu futuro é brilhante, né? O livro fala. E aí eles decidem então comprar uma Ah, casa, decidem e comprar um carro, com uma piscina, televisão, casa com talvez piscina. com piscina, né? E aí Tá bem, tá resolve, tudo bem. né? Aí começa a tirar férias, viajar, né? Fazer aquelas viagens maravilhosas, né? E aí vem os filhos, né? O desejo se concretiza, né? O sonho se realiza, mas a necessidade do dinheiro continua sendo imensa, né? Ele está ali preso ao dinheiro, né? Sim. Aí o feliz casal Tá, conclui, né? tá Pode- ganhando 10 mil e gastando 9.500. Ou talvez até mais, né? O que é o normal. O que é normal, 50% da população é estatística, gasta mais do que ganha. Então ali o feliz casal conclui mais ou menos que suas carreiras são de maior importância, né? E começam a trabalhar cada vez mais, a conseguir promoções e aumentos, né? E ali a renda aumenta, vem outro filho, e com ele a necessidade de uma casa maior, já quer aumentar a casa, quer fazer uma casa maior, e trabalha mais ainda, mais arduamente. Aí torna-se funcionário Aí cada vez melhor. se programa assim, ó, se eu fizer 2 horas extras, eu vou conseguir ganhar mais. Ou se não, se eu fizer um plantão de madrugada, eu consigo uma renda maior e aí eu compro aquele carro. Aí compra aquele carro, já pensa já no que comprar antes de ganhar. E Antes aí, de assim, ganhar. nesse ciclo aí, continuando esse ciclo, né? Eles voltam a estudar, né? Vão uma especialização porque quer ganhar mais dinheiro. Ou às vezes até fazer hora extra, como você falou. Né? Vamos trabalhar mais, né? Ou vamos arrumar mais um emprego, um segundo emprego. Né? Aí as suas rendas crescem, mas aí junto com o crescimento das rendas, vem um alíquota do imposto de renda maior. Aí vem o imposto da casa que você comprou, IPTU, aí tem o IPVA para você pagar, né? E, enfim, outras. Seguro. Seguro, exatamente. Opa. Aí chega, dentro desse ciclo, aí chega no fim do mês, eles pegam o contra-cheque deles. Aí se pergunta, poxa vida, para onde é que foi todo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Eu não estou vendo esse dinheiro indo embora. Eu ganhei tanto, mas o dinheiro começa a se diluir, não sabe para onde esse dinheiro está indo, né? Mas aí, né, entra nessa correria, aí vem as contas pro mercado, vem cartão de crédito para pagar. Aí as crianças já Escola para cresceram, os meninos. escola para os meninos, nada me falar Escola, agora. a escola, a escola de inglês para os meninos, que precisa estudar inglês, porque, As né, a carreira mensalidades, dele. as mensalidades. E aí nessa situação que o livro relata, né, dentro desse ciclo, o feliz casal, aí nascido há 35 anos, agora está preso numa armadilha, né, que é conhecida aí como a corrida dos ratos, né?
pelo resto das suas vidas, pelo resto dos seus dias, né? Eles passam a trabalhar para os donos da empresa, trabalham para o governo, e quando pagam os impostos, eles estão trabalhando, né? E aí o banco, quando paga cartões de crédito, né? Passa a trabalhar para essas pessoas, passa a trabalhar para os patrões e passa a trabalhar para os bancos. Para as empresas e para os bancos, melhor dizendo, né? Então eles conseguem, né, que seus filhos, aconselha que seus filhos estudem com afinco, né, obtenham boas notas para conseguir um emprego bom, né, uma carreira, e assim aí começa a repetir o ciclo novamente, né? Então eles não educam seus filhos sobre o dinheiro porque já não tem educação financeira suficiente, né? E aí fala para o seu filho, filho, vai para a escola, estude, tire boas notas para que no futuro você consiga um bom emprego. Aí o ciclo se repete, vai se repetindo de geração para geração. E ali a pessoa já não consegue enxergar que está preso dentro de um sistema, que está preso a uma corrida dos ratos. Já está, se tornou um escravo, né, preso, porque tem que trabalhar para pagar a conta. É uma das frases mais famosas, Flávio, assim, de quem está dentro da corrida dos ratos. Se você fala essa frase, que eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. Se você fala essa frase, você é um deles que está preso na corrida dos ratos. Então, essa é a corrida dos ratos e muita gente tá. Hoje em dia, dado estatístico, 50% da população gastam mais do que ganha, né? E apenas 90% conseguem poupar e 1% vive de renda passiva. São dados que eu levantei recentemente pelo site Infomoney. Uma coisa que é interessante é assim, ó. Eu acho que se você tem um cartão de crédito e usa, você já tem uma corrente dessa corrida do rato aí amarrado em você. Uma corrente, exatamente. Você já Exatamente. está Cartão de amarrado crédito. E tem mais uma. Se você planejou para seus filhos estarem na profissão que você está hoje, ou seja, trabalhando com o que você trabalha hoje, você também está no ciclo. Você está querendo a continuidade desse A ciclo. continuidade do ciclo. Exatamente. A quebra desse paradigma, eu acho que ela não é só a questão da gente se policiar financeiramente, que a gente vai falar disso, mas é principalmente na questão da gente quebrar isso com os nossos filhos. Exatamente. Não incentivar eles. Né? Exatamente. Eu até brinco que é até meio dolorido você olhar para sua filha e falar assim, minha filha não vai fazer faculdade. Se você fala isso uma loucura aí, o povo fala assim, você tá maluco? Tá maluco, Você tá louco? Isso aí. Não, hoje em dia, se você falar mal da faculdade, meu amigo, tem gente aí que briga com você, acha ruim, o negócio é por aí. Apesar de que a pessoa tá vendo aí advogados varrendo rua, nada contra varrer rua, mas isso já é uma demonstração que está tendo um excesso ou talvez um problema sério na formação desses profissionais, né? Então porque hoje em dia assim, a faculdade, Flávio, eu vejo, é uma opinião minha, ela serve apenas para formar bons profissionais, bons empregados, né? Ou seja, bons empregados, para aperfeiçoar, né, o empregado. Bons executores. Mas se não tem emprego, de que adianta aquela formação? Né? De que adiantou o cara se especializar para fazer aquilo se não tem emprego? Mas essa questão, essa questão das corridas dos ratos, assim, a gente fala, não é... Às vezes a pessoa que ganha pouco, que está presa na corrida dos ratos, não. A pessoa pode ganhar 100 mil reais, ela pode ganhar 50 mil, ela pode ser um empresário. O cara pode ter uma empresa, o cidadão pode ter uma empresa, tá? Pode ser empresário, mas se ele passa a gastar mais do que ganha, a consumir, comprar ativos a cada dia, passivos, aliás, né? Comprar passivos a cada dia que passa, ele está na corrida dos ratos, que é um dos maiores erros da população hoje, né? Eu acho que maiormente no Brasil, que o Brasil é um dos países com menor índice de educação financeira, né? Então, a população hoje, ela trabalha para consumir passivos, para comprar passivos, né?
Aí o que que é passivos? Passivos é tudo aquilo que te tira renda, né? Tudo que te tira, que te dá despesa. Por exemplo, uma casa é um ativo? Uma casa não é um ativo, uma casa é um passivo. E o que que as pessoas fazem na maior parte do tempo? É trabalhar para comprar uma casa, é trabalhar para comprar um carro, né? Enfim, aí assim, tá só consumindo passivo, é só criando mais passivos, criando mais despesa, né? Esses dois conceitos de ativo e passivo é um desafio, talvez, assim, para algumas pessoas nunca ouviram falar isso. Dentro da contabilidade, tudo se resume numa razonete em dois lados, lado Uhum, direito e esquerdo. Um quer dizer que você está ganhando e o outro quer dizer que você está perdendo. exatamente. Na questão do passivo, quer dizer que aquilo está te dando perda. Você está tendo que gastar dinheiro com aquilo. E na questão do ativo, oi, Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Beleza. tá bom. Então, e na questão do ativo, é aquilo que te traz renda. Um exemplo, o seu trabalho, o seu emprego, ele é um ativo, certo? Querendo ou não querendo, ele te traz Certo. renda, né? Certo. E por isso ele é uma das melhores coisas que tem, porque ele é um ativo. Não, ninguém aqui está mandando ninguém queimar ponte, não. Ele é Não, algo é maravilhoso. isso. O detalhe é, enquanto você estiver precisando aumentar seu salário, porque o seu passivo é maior do que o seu ativo, você está na corrida dos ratos. Exatamente. Essa, Exatamente. essa é a Essa que é Então, esse é na o grande ponto. verdade, isso. E é uma pressão tão grande que você vai começar a achar que seu emprego é ruim. Exatamente. E na Exatamente. verdade não é. É você que Problema. está se pressionando. O problema é você. O problema é você. O problema é Exatamente. O você. problema é você, o causador e o gerador, né? Aí dessa pressão, desse problema, porque você começa a gastar mais do que ganha. Às vezes você sabe que vai ter um aumento, vamos pegar aqui, vai ter um dissídio coletivo aí, vai aumentar 2%. Aí, naquele aumento dos 2%, ele já começa a pensar, mas peraí, o que eu posso fazer? Acho que já cabe uma prestaçãozinha maior no meu bolso, porque eu vou ganhar um pouco mais. Já começa a planejar o que ela vai gastar, entendeu? Para comprar passivos, né? O que é passivo? Eu fui passivo é casa, é celular. Celular é um dos maiores passivos que eu falo hoje em dia para as pessoas. Tem pessoas que lançam um iPhone X aí na praça, o cara vai lá e compra um iPhone X lá, paga R$ 5.000, 6.000, R$ 7.000. Daqui um ano ele vale 2.000, mais de Não vale nada. 50% de perca num ano, né? Então, seu tanto de dinheiro que ele tirou de você. Então, casa, a mesma coisa. Casa, as pessoas acham que casa é um bem, mas assim, o casa é um passivo, ele vai te gerar despesa, né? É IPTU, é imposto, é reformas, enfim. Usando esse exemplo da casa, é até interessante falar quando que a casa sai do passivo e ela vem para o ativo. Então, a casa ela só sai do passivo, vai para o ativo quando ela passa a te gerar renda. Por exemplo, se você compra um imóvel, aluga este imóvel e ele começa a te gerar renda, aí está entrando dinheiro no seu bolso, aí ele se passa a se tornar um ativo financeiro, né? Ou seja, é, você tem que juntar dinheiro para você comprar esse imóvel à vista. À vista, Quando você comprar esse imóvel à vista e ele for alugado, essa renda ela vai para o ativo. vai para o ativo, exatamente. E Exatamente com isso. essa renda, e com essa renda que o seu imóvel gera para você, que você deveria planejar todos os seus gastos. Sensacional. Exatamente isso aí que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Você compre as coisas supérfluas com a renda do seu ativo, né? E não consuma, exatamente, e não pegue o seu rendimento o seu ativo, né? O seu dinheiro, o seu capital principal e adquira coisas supérfluas. Magnífico isso aí. Show de bola. Porque ativo, na verdade, quando ele gera receita para você, o seu emprego gera receita para você, não é para você gastar no passivo. Aquela Exatamente. receita
Para você você tem comprar. que investir para você Exatamente, comprar comprar. mais, Então, mais assim, ativos, exatamente. mais ativos. Ou seja, você sempre tem que pensar, eu preciso comprar mais ativos. E falando em ativos, Robson, quais são os ativos que você hoje trabalha, que você buscou? Porque qual que é o grande desafio do ativo? Você precisa arrumar um ativo que você não esteja trabalhando nele, senão não é ativo. Exatamente. Então, tem que ser um ativo que você, exemplo, comprou uma casa e ela está alugada, você não tem que ficar indo lá, você não tem que ficar Uhum, cuidando. Às uhum, vezes tem alguma demanda ali, alguma coisa, mas é um dinheiro que está trabalhando para você sozinho. uhum. Então, o desafio é descobrir isso. O que você fez? O que você faz? Então, assim, no passado, depois que eu li esse livro, abriu muito a minha mente para a questão de investimentos, né? E eu sou como a maioria da população, né? Hoje estou trabalho de empregado, estou começando tem mais ou menos há um ano, 2 anos que eu abri uma empresa com mais uns sócios, então já estou começando a me aventurar na parte do empreendedorismo aí. Um ano só, 2 anos, eu falo que estou começando, porque cada dia que passa é um aprendizado, é uma novidade. E aí, eu sou como a maioria do pessoal. Ganho só assalariado hoje em dia, tenho rendas, né? Porque graças a esse livro, primeiramente a Deus, e no passado eu li esse livro, me despertou para essa questão de gerar ativos. Então, comecei a estudar. Mas com pouca renda, o que eu posso fazer? Ganhando pouco, do jeito que eu ganho hoje, sou casado, tenho um filho, né? Na verdade, assim, na época, quando eu comecei a estudar, a Valentina não tinha nascido, quando eu comecei a investir. Mas eu queria ter filho. Eu pensava, eu ganhando pouco, que quero ter filho, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar sobre investimentos. Isso são uns 4 anos atrás, mais ou menos, ou mais um pouco, salvo engano, salvo erro. E comecei a estudar e logo conheci a Bolsa de Valores, mercado de ações, né? Já tinha curiosidade sobre isso, né? É, onde meu professor me orientou, falou, não adianta você mexer com ação se você não mudar a sua mentalidade. E nisso eu entrei para o mercado de ações, mas mesmo assim, entre uma palavra de um professor falar, você precisa mudar a sua mentalidade para você mexer, e você fazer isso, e isso realmente acontecer, é algo assim um pouco distante, porque inclusive o Pai Rico, o Pai Pobre fala que no livro lá ele relata que o filho dele mesmo realmente tinha se passado 9 anos, ele tinha que estar lá falando, oh, não é por aí, não é assim, você tem que fazer isso, né? E olhei, eu comecei a estudar, entrei para a Bolsa de Valores, comecei a operar na Bolsa de Valores e caí no grande, assim, das grandes armadilhas hoje em dia da Bolsa de Valores, né? Porque hoje é o que você mais vê é, no mercado, que era o mercado do trader. Comecei a fazer trader. Né? O que é o trader? Né? É você compra papéis, você compra ativos, né? No preço baixo para vender na alta. Você fica especulando no preço do ativo. Né? Você começa. Compra barato para vender na alta. E nisso eu fui. Até que levei uma grande cacetada, tive uns prejuízos na bolsa. Teve dia que eu cheguei a ganhar R$ 1.000 por dia, Flávio, 1.200 por dia, 1.300. Aquilo ali me deu uma, sabe? Eu falei, rapaz, é isso aqui que eu preciso, isso aqui é o caminho. Mas não era bem por aí. Minha mentalidade ainda não tinha se transformado, se atentado para essas questões. Eu comecei a fazer trader. E aí até que um dia eu levei uma cacetada, levei um prejuízo, que é o grande risco do mercado. Quando você se torna um especulador, esse que é um dos grandes problemas hoje das pessoas. O imediatismo, né? Por exemplo, porque o especulador, ele é um cara imediatista, ele quer comprar para vender, ganhar dinheiro rápido. Ele quer fazer aquilo ali, movimentar para virar dinheiro rápido. E isso não é o que acontece na realidade. Muitas pessoas estão hoje em dia mexendo, eu vejo isso. Hoje está em alta esse negócio, né? Você vê na internet aí falando de Forex, de Bitcoin, até com o próprio índice da bolsa mesmo, ações, você comprar para poder vender, comprar barato e vender na alta. É fazer especulação. Aí O grande detalhe é assim, tem que saber fazer, né, Robson? Se não você não tem é, o controle disso e não não sabe, não é, entende do que está fazendo, na se verdade você é assim, imediatista, a grande maioria das pessoas, mesmo quando está inserido no negócio, eles acham que sabe, né? O trader mesmo, o trader profissional hoje em dia, tem pessoas que vivem disso, eu não critico. Mas eles passam
a dedicar a vida toda para aquilo ali. É uma profissão, é uma profissão. Você fica o dia inteiro, entendeu? Tem renda, tem rendimentos, tem perdas. Aí no final do mês, você começa a balancear, você vê que não é compensativo. Eu me despertei para essa questão quando fazia trader. No final do mês, eu falei, vamos ver um balanço aqui, vamos fazer um balanço para ver quanto que eu tirei. E aí o meu tempo investido naquilo, com que eu lucrei no final do mês, eu vi que não valia a pena. Então, peraí, é melhor eu trabalhar, ficar no meu serviço mesmo, trabalhando, e vamos procurar outras formas, estudar mais um pouco. Aí comecei a estudar, teve um livro que eu li, inclusive, acho que ele tá até ali, um livro, esqueci o nome dele agora, depois eu faço eu lembrar. E aí esse livro me despertou, né? Me despertou para essas questões, né? O tanto que a gente vê várias pessoas entrando errado na bolsa de valores e fazendo isso diariamente. Me despertou e aí eu comecei a abrir mais a mente para essa questão. Em vez de você ficar especulando, né? É você comprar ativos para que ele te gere renda. Então hoje, um dos meus maiores investimentos hoje é na bolsa, em ações. Hoje eu sou acionista em mais de 18 empresas e tenho um investimento em fundos imobiliários e alguns outros fundos aí do Tesouro. E basicamente hoje em dia eu procuro estar líquido. Por que eu não invisto em casa, Flávio? Eu podia pegar meu patrimônio, meu dinheiro e comprar uma casa. Só que casa, ele não é um patrimônio ilíquido, né? Eu podia comprar e alugar. Só que você tem todo o trabalho de lidar com inquilino, de lidar com reformas. Além do mais, é um patrimônio ilíquido, né? Você está ali porque você precisar do dinheiro a qualquer momento, você precisa movimentar, surge uma oportunidade nova para você aproveitar e fazer um negócio. Você não consegue vender uma casa hoje em dia, né? Assim, tão rápido. Então, basicamente, hoje eu estou o livro inabalável. Maísa falou exatamente, Maísa. Flávio. É o Flávio, Que né? tá aí. O Flávio. Abraço, o Flávio é um dos cases meu aí, ó. Assim, primeiramente, graças a ele, porque ele é um cara bastante inteligente e com a mente aberta, eu comecei a dar umas cutucadas nele, mas peraí, né? Assim e tal. E hoje ele é meu parceiro de investimento também, tá investindo junto Que comigo. legal, cara. Que Cara, bacana. todo mérito para ele, porque tem pessoas da minha família mesmo que a gente tenta, né, falar que não é por aí, começa a querer dar Ensinar. os caminhos, dar os insights, mas a mentalidade é uma coisa difícil, assim, de você tem que querer mudar, né? Você tem que despertar de dentro de você tem que querer. Se você não querer, a pessoa muitas das vezes está na zona de conforto. Para você sair da zona de conforto, Flávio, é uma coisa. Inclusive, esses dias você estava falando desse assunto, eu achei bastante interessante. A zona de conforto é uma coisa difícil, né? Assim, da pessoa Uhum. sair, né? Então, mas assim, o Flávio aí, ele é um dos, graças, assim, todo mérito a ele, né? Eu só tava ali e hoje é um dos parceiros meus, é um case de sucesso meu, eu considero. Show de bola. Robson, na questão que você estava falando lá das casas, da estruturação da casa, porque você não investe em casa, você prefere ações que te rentabilizem. Essas ações que te rentabilizam que você está falando são ações que você participa do dividendo mensal ou é um ganho anual? Como é que é? Exatamente. Hoje o foco está em dividendos, em juros sobre capital próprio, bonificações, que é todos esses direitos que um acionista tem, né? Então, basicamente é dividendos. Mas eu também tenho fundo imobiliários. Eu preferi não investir em imóvel. Porque imóvel tem toda essa dor de cabeça. Você tem que ficar lidando com inquilinos, você tem que ficar reformando casa. Entendeu? Às vezes o inquilino não paga a luz, aí você tem que ir lá e ter um prejuízo de pagar a conta de água e luz. Aí eu conheci os fundos imobiliários, que é uma das alternativas hoje em dia de investimento, e você tem um rendimento mensal para isso, né? Então você se torna dono de imóveis. Eu passo ali no DAI ali, inclusive eu tenho cotas no fundo imobiliário, que é dono de um galpão ali do DAI. Então todo dia eu passo olhando para ele assim e falo, esse galpão é meu. E todo final do mês eu recebo a minha participaçãozinha. É pequena, mas eu já comecei, né? Claro. Opa. Na verdade, o livro ensina isso muito bacana quando ele fala a respeito do McDonald's,
que uma vez perguntaram o dono do McDonald's o que era o negócio dele. E ele perguntou na verdade, vocês sabem o que é o meu negócio? E todo mundo falou, todo mundo sabe, você é o maior vendedor de sanduíche do mundo. Ele falou, não, o meu negócio é aluguel de imóveis. Aí todo mundo ficou louco. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Sensacional. Então, assim, é fantástico isso, porque é você pensar as coisas diferentes. Ele fala assim, ó, um é o seu trabalho, o meu trabalho é vender sanduíche. Agora, o meu negócio é alugar imóvel. Exatamente. Exatamente. A gente entender que você tem seu trabalho e você precisa ter o seu negócio é onde começa a abrir a mente. Se você analisar hoje, eu sou o quê? Eu sou supervisor de área fulana, beleza. Dentro desse é o seu trabalho. E o seu negócio? Hum. Exatamente, sensacional isso, né? E Muito o bom. seu negócio? E aí, Né? Flávio, Eu acho- pode falar. Pode falar, pode falar. Pode concluir, Não. concluir. Não, o que eu ia falar é o seguinte, quando você para entender isso, que você tem a necessidade de ter seu negócio, e aí ainda a gente vê, e eu acho que é um problemaço quando a gente pega as pessoas e as pessoas ainda estão pondo dinheiro na poupança. Exatamente. Então, é Hoje em uma dia, falta de fazer conta. esse assunto hoje em dia está bem em alta essa questão da educação financeira, graças a Deus, né? Hoje em dia tem vários YouTubers aí, vários coach financeiros. Então, recente, assim, diariamente você vê alguém falando, você está investindo na poupança ainda? Você está investindo na poupança ainda? Pô, mas aí, se você estiver investindo na poupança, já é uma grande coisa. O problema é que muitas pessoas não têm o hábito nem de poupar, né? Nem de poupar, que é o mais básico. Para mim investir, para mim falar em investimento, eu preciso primeiro poupar, preciso organizar minha vida financeira. Mas assim, a gente está falando aqui de investimento, estamos falando de ações, estamos falando de fundos imobiliários. E às vezes as pessoas que podem ver esse livro aqui vão achar que isso é coisa para quem tem dinheiro, Fábio. E na verdade não é, né? Hoje você consegue ser acionista com apenas 10, 12, 15 reais de uma empresa. Entendeu? Você compra uma ação, aí você pode comprar lotes de ações. A grande questão é a mentalidade. Você precisa desenvolver a mentalidade de parar de consumir, de gerar passivos e gerar ativos, né? Eu tô falando, quando eu falo isso, eu falo para pessoas que ganham um salário mínimo, R$ 1.000, e para pessoas que ganham 100 mil. Tem empresários aí que ganham 100, 150 mil por mês, 50 mil por mês, mas ele gasta mais do que ganha. Consome, tem muitos passivos ali consumindo a renda dele, chegando no final do mês, para onde é que está indo meu dinheiro? Onde foi o meu dinheiro? Onde foi? O dinheiro foi tudo engolido pelos seus passivos, né? É o que a gente falou atrás lá. Isso, e depois a empresa que é ruim. Meu negócio, meu ramo está sobrecarregado de concorrentes. O negócio que é ruim, não está dando para pagar as contas, tem que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Então, assim, a grande questão é a mentalidade. As pessoas precisam mudar essa mentalidade. Já fico feliz porque agora esse negócio está em alta, esse negócio de educação financeira, eu venho observando, muita gente falando, tem tanto coach na internet, aí que você abre o YouTube, você abre o Instagram, tanto coach falando de educação financeira, né? Então, assim, eu vejo que o país já está se transformando. O brasileiro está começando a dar uma moldada Mas, nessa, né? mas tem um negócio aí, deixa eu te falar. Aparece muito coach falando disso para você que já busca isso. Para quem não Exatamente. busca, aparece outras coisas. Se você Exatamente. vai para a internet, Verdade, ou verdade. como é que chama essa parte inteligente do sistema? Tem uma programação, tem um nome certinho, mas tem uma programação que só vão mostrar para você o que você efetivamente busca. Eles não te oferecem o que não fala com o seu perfil. Então, Exatamente. assim, tá falando muito. Exatamente. As pessoas entram na internet para pesquisar, ou falar assim bem, não vou usar a linguagem técnica, que é para todo mundo entender, mas a pessoa que está na internet, no WhatsApp, ou no Instagram, não tem no próprio WhatsApp mesmo, no Facebook, e navega pela internet pesquisando só passivos, celular, carro, geladeira, outras coisas. O que a pessoa vai ver? Vai ver só isso. Ela entra aí só propaganda. Celular, cada dia mais que passa um celular novo, é um carro novo que lança, entendeu?
uma geladeira nova, um trem novo. As pessoas às vezes não têm necessidade, mas pelo Não próprio tem. ego, a questão do ego, ela tem que ir lá e tem que comprar o celular do ano, sem necessidade alguma. Ela tem que ir lá e comprar, trocar de carro, pegar um carro novo do ano, entendeu? E a geladeira está funcionando bem. Ah, mas sai uma mais nova, vamos pegar uma mais nova. Mas aquela geladeira está gelando, para que você comprar uma mais nova? Ela vai ter que ir lá comprar a geladeira nova, né? Isso aí. Robson, isso é uma coisa tão séria que esses dias eu estava lendo um artigo e estava falando o seguinte, só de você falar, o Google estava com a ferramenta, inclusive na Europa deu uma OBO, que só de você, se o seu celular estivesse em cima da mesa, e aqui você falasse assim, estou com vontade de comprar geladeira, o celular escutava Ele isso, escutou. e a partir daquele momento ele começava só a mandar geladeira para você. Só geladeira para você. E recentemente a própria a Apple ela suspendeu as gravações da Siri, porque a Siri estava captando e estava armazenando as informações. Isso aí servia para vários outros fazer comércio com aqueles dados, né? Ela vendia dados para a empresa e aí, enfim. E aí recentemente suspenderam isso porque estava dando realmente problema. Então, assim, voltando no assunto nosso, o que, que eu quero dizer com isso? Aparece muito assunto a respeito de gente ensinando a parte financeira para você que procura isso. Agora, para quem não busca, está aparecendo geladeira. Então, assim, já começa a mentalidade mudar agora. Entra no seu Isso. Google e já começa a digitar aí, ó, É, mercado capital, fundo de investimento, para você é, começar a ser bombardeado com essas informações. exatamente. A E isso Ana aí. Cláudia, um passo a passo. Vamos lá. Se você hoje estivesse começando a hoje, o que, que você faria se fosse hoje um start disso? Então, para você começar a sair dessa corrida dos ratos, eu costumo falar o seguinte: primeiramente, você precisa querer. Se você não querer, você não vai a lugar nenhum, você vai continuar na sua zona de conforto. Segundo passo, você gastar menos do que você ganha. Se você fizer isso, você já está à frente, já está na 50% ali da população. Gaste menos do que ganha. E comece a adquirir o hábito de poupar e investir. Tá? Investimentos é uma outra conversa, tá? Porque se for falar sobre investimentos aqui, não dá tempo para falar, eu estudo na live. Mas a questão é, uma das questões mais importantes, poupe, gaste menos do que você gasta. E primeiro, pague-se você. Eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes chega uma pessoa e pergunta, quanto é que você ganha por mês? A pessoa fica até assim, achando, né, leva aquele susto, isso está sendo invasivo. Não, mas não é essa a questão, né? Quanto é que você ganha por mês? É quanto é que você sobra do seu salário? Quanto você se paga por mês? Né? Você trabalha, eu vejo o seguinte, nós, pessoas físicas, eu adquiri eu tenho essa ideia, que nós somos como uma empresa, nós precisamos gerar lucro. Não Vamos só entrar aqui. despesa, né? Só prejuízo. Quantas e quantas pessoas estão gerando prejuízo? O que é prejuízo? Chega no final do mês, está no vermelho, está devendo mais do que ganha. Tem dívida para pagar aí 20, 30 anos para frente. Né? Então, pague-se primeiro. Adquira o hábito de poupar. Né? Se você adquirir o hábito de poupar, de pagar primeiro, conta você deixa para. É uma das coisas que está no livro Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, assim, eu quero que as pessoas leiam esse livro. É um livro assim que vai mexer com você, né? Então, uma das coisas que eles falam no livro é o seguinte: pague-se primeiro e deixe conta para depois, tá? Tô Opa, apanhando aqui. tá. Deixa suas contas para depois. Por quê? Você fazendo isso, o seu subconsciente ele vai trabalhar para que você passe a procurar mais fonte de renda, mais formas de você ganhar mais, entendeu? Você começa a sair da sua zona de conforto. Mas o mais importante, pague-se primeiro, poupe primeiro, deixa a sua dívida para depois. Uma das coisas que o Robert Kiyosaki fala no livro, eu passei a adotar isso, para mim realmente sim, funcionou, né, de uma forma assim magnífica, porque eu comecei a deixar contas para segundo plano. Eu quero trabalhar, eu quero receber. Então eu chegava ali, eu estipulei, ó, no final do mês, o valor X é meu, não quero nem saber. Esse valor que é X é meu, vou pegar esse dinheiro e vou comprar ativo para mim. Entendeu? O restante é para o meu custo operacional. Né?
que é o custo operacional da empresa? As despesas que ela tem. Ela precisa pagar a conta de água, luz, telefone, transporte, né? A escola dos filhos. Então, é, é uma das coisas que eu sempre falo. Aí E depois se disso paga aí, a si mesmo, qual que é a sua meta hoje? Paga a si mesmo. Quanto que você estipulou hoje de ter essa meta em cima de que quanto você ganha? Qual que é esse percentual que você fala, não, esse é o meu 30% pagamento, hoje. Hoje é 30%. 30%. Eu estipulo Tem meta para ir 30%. além ou estipulou Tem, 30%? tem Tem meta. meta para ir além? Tem, Quanto? pode ir além. Ah, eu quero chegar, quem sabe um dia, nos 60%. Top de linha, que legal. É porque assim, conforme o tempo passa, né, os próprios ativos financeiros vão gerando uma renda passiva para você e cada vez mais você precisa, assim, cada vez mais você precisa menos recorrer à sua renda principal. Então aí você passa a comprar mais ativos em vez de você pagar a conta. Né? Entendi. Isso aí com o Show de tempo a bola. coisa vai acontecendo, né? Show de bola. Uma das coisas Eu importantes, uma das coisas posso importantes falar? que o Robert Kiyosaki fala, que assim, é uma coisa que faz bastante sentido. A gente está falando em dinheiro aqui, mas é, uma das coisas que, para a coisa começar a trabalhar para você, é você ser um doador. Seja um doador, né? Não foque apenas em poupar. E além de poupar, você precisa se educar financeiramente, né? Porque se você não se educar financeiramente, você vai ser um poupador. Para que você vai poupar? Você vai poupar para comprar um carro à vista, vai poupar para comprar uma casa à vista, vai poupar para comprar um celular à vista, entendeu? Então isso aí, só o fato de você poupar, ele não é o suficiente. Você precisa se educar financeiramente, né? E além disso, você precisa doar. Fala todo mês ali, ó, preciso doar, vamos dar 10%, que seja 10% do dízimo aí que o pessoal fala, os dizimistas, ou que seja para coleta, Sim. ó, você precisa doar, porque você está plantando de uma certa forma, você está plantando hoje, e isso vem para você, né? Você já entra numa outra linhagem né, da atração e do universo, do Senhor, Isso. né? Aí de Deus recompensar a Cada um gente, com né? uma Cada coisa. um tem uma coisa, né? Mas mas é nesse sentido aí. Doe, né? Não só pop, não só gaste com você, doe, ajude pessoas. É uma das mensagens que ele passa no livro também, que é bastante interessante. Teve alguém aqui que falou aqui que se economizar 10% vai para a roça, é isso? O Gilson disse que É, Gilson, não é economizar. É você se pagar com os se 10%. paga O primeiro. É porque negócio. a ideia é exatamente essa aí. Se você trabalha hoje e ganha 10 mil reais e está gastando 9.500, o seu salário não é 10 mil, meu amigo. O seu salário é 500 reais. É o que está sobrando para você. É, tá sobrando. Então, O pague-se negócio primeiro. é. Estipule uma meta. Fala assim, ó, quero reservar 10%. Pega esse 10% e separa ele para você. Ele é seu. É o seu pagamento por você ter acordado cedo e trabalhar, fazer todo dia, né? E deixa as despesas para depois. Todo mundo, todo mundo. Nós temos aqui uma galera junto com você, Gilson. Pode ficar tranquilo. Essa é a ideia. Estamos A todo mundo ideia junto dessa. aqui. Estamos todo mundo junto. A ideia é, a partir de hoje, amanhã, a gente começar de novo e fazer diferente. Eu acho que essa live vai cair, como vai completar 1 hora e ela dá isso. Mas só para finalizar e não ficar um negócio meio vazio. Eu acho que foi válido demais, Robson, porque, como eu disse, o intuito das lives é colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas. E eu acho que você conseguiu isso, a despertar. E outra, o melhor de tudo, é alguém tangível, é alguém que eu posso ir dar um abraço e falar, cara, você conseguiu, então me ajuda. E não é aquela pessoa distante, aquele cara, sabe, os coaches da internet, que na Isso. verdade quer vender um pacote, vender um e-book, não sei o quê. Então, assim, esse é o bacana dessas lives. São pessoas tangíveis conseguindo transformar a vida deles. Primeira coisa, parabéns pelo que você fez. Segundo, parabéns pro Flávio, que acreditou no que você fez e conseguiu seus resultados. É. Então, assim, olha só, não é só a sua história, você também conseguiu ser mentor de outras pessoas. Então, isso aí é como você disse, você está se doando. E aqui nesse momento é a mesma coisa.
você está se doando. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse tempo aqui que nós perdemos nesse domingo, perdemos. Mas eu tenho certeza de uma coisa, quem conseguir agregar nisso, e a partir de amanhã, porque hoje é dia 1º de setembro, você vai receber seu salário aí. Não tem jeito. Eles derrubam mesmo. Robson. Esse povo é terrível. Alô? O Instagram é terrível. Ele dá uma hora, É, ele pá, derruba. Mas uhum. enfim, o importante para nós finalizarmos é assim, ó. É, foi, foi esclarecedor. Por mais que a gente não conseguiu ter profundidade em nenhum dos assuntos, mas foi esclarecedor. Eu acho que esse é o grande detalhe disso aqui. Então, assim, obrigado de novo, gratidão pelo que você está fazendo. E outras oportunidades virão, e eu sei que o dia que você precisar, você conta comigo. É reciprocidade. Gosto muito de você sabe disso. Sei. Flávio, só tenho que agradecer você também. Esse para mim é um desafio, você está me assim, movendo um pouquinho da minha zona de conforto. Até porque eu sou tímido, não estou acostumado a fazer esse tipo de live, assim, né? Às vezes eu peço até desculpa por alguma coisa que às vezes a gente fala, ou deixa de falar, ou embola com as palavras, ou fala rápido demais. Porque eu não estou acostumado com isso, é um desafio para mim. Eu estou muito satisfeito, estou me sentindo bem com isso. Assim, se for preciso mais vezes voltar, a gente está aqui, tá? E o, e o que eu quero que fique, e assim, espero que essa mensagem tenha passado, né, para quem está vendo esse vídeo, quem vai ver esse vídeo, saia da roda dos ratos, né? Saia da corrida dos ratos. Como que você vai fazer isso, né? Então, comece lendo esse livro aí que a gente falou na live, tá? Você que já tem filhos aí, quebra esse ciclo, meu amigo. Pega a faca assim, parte no meio, vamos mudar as coisas daqui para frente agora, tá? Coloca na cabeça dos seus filhos, das criancinhas, ensine elas a trabalhar pelo conhecimento e não pelo salário. Tá? É uma das coisas que já pode começar a fazer. Né? Evite você querer recompensar os seus filhos com. Ah, faz aquilo ali que eu vou te pagar tanto se você fizer para mim. Isso é um problema, porque você já começa a inserir na cabeça do seu filho que ele precisa trabalhar para alguém para ganhar dinheiro com aquilo. Né? Então comece a modificar isso, uma coisa que o Hobbit fala no livro dele, né? Não trabalhe pelo dinheiro, sim pelo conhecimento. Com isso, as possibilidades, as oportunidades serão imensas na sua vida. Show de Agradeço, Flávio. bola. Agradeço aí, estou muito feliz. Meu irmão, ó, eu sei que é superação e a gente, todos que já passaram aqui, na verdade você é o quarto, o Isaac, a Camila, tivemos aqui também o Fera, que foi domingo passado, e você, todos estão nessa questão de vir para esse mundo digital, superando, acham que não tem conteúdo e tem um baita conteúdo, tem um baita material para expor. Então eu acho assim, eu creio que o que precisa é só lapidar, não na questão de se apresentar, mas é criarmos uma sequência bacana, até para que a gente comece a comercializar infoproduto, que entra naquele assunto que nós já conversamos lá, naquele encontro que tivemos. Mas, enfim, Uhum. em tudo, obrigado. Eu posso, de novo, dizer para você que foi bacana e agradecer a todos que estiveram com a gente. Robson, um ótimo domingo para ti. Vai lá curtir a Valentina e a Camila, que você já nos ajudou bastante. Tá bom? Deus Gratidão por abençoe, tudo. Flávio. Com Deus, abraço para todos. Amém. Paz Deus. Amém. E assim, gente, eu quero finalizar essa live
com um texto do livro, que é um capítulo que fala assim, haja, haja. E esse capítulo do livro Pai Rico e Pai Pobre, que fala haja, ele diz assim, ó, todos receberam dois grandes dons, sua mente e seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e só você tem o poder de determinar o destino de cada nota de real, dólar, que chega às suas mãos. Gaste-a tolamente, você escolheu ser pobre. Gaste-a com passivos, você fará parte da classe média. Invista em sua mente e aprenda a adquirir ativos e você estará reescolhendo a riqueza como seu objetivo e seu futuro. Outra coisa que ele fala de riqueza é que a gente tem um grande tabu, que a gente acha que riqueza é, nossa, aquela pessoa ficou rica, aquela pessoa... Não. Riqueza é a quantidade de meses que você consegue sobreviver sem estar trabalhando. É simples assim. Se você consegue um ano com o que você tem de ativo, você consegue sobreviver um ano, essa é a sua riqueza. 2, 10, 20, um dia, você já é rico. Estão entendendo? Então, riqueza não é aquele tabu que a gente, aquele fulano é rico, ele está fazendo alguma coisa errada. Não, riqueza é só isso. É diferente da gente entender essa questão do ativo e do passivo. É importante. Desperte sua mente e seu corpo são as maiores riquezas que você tem. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo.